Olá, seja muito bem-vindo a esse episódio especial Choque Rei. Palmeiras e São Paulo, quem avança para pegar o Novo Horizontino na final do Campeonato Paulista. Está acompanhando pelo YouTube? Então deixa o seu like, não esquece. Comenta quanto vai ser esse jogo, compartilha com os amigos. Se inscreve se você é novo no nosso canal, dá aquela moral aqui para Flash Score. Está navegando pelo nosso site, está curtindo esse pré-jogo? Então fique à vontade, navegue com muita informação. E o QR Code que pinta aqui no cantinho da tela é para você baixar e ter muita estatística e informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, rapaz, esse clássico que o Marcos Noronha vai contar aqui na Flash Score vai ser um clássico pesado. E pressionado. Por que eu digo pressionado? O Corinthians foi eliminado para o Novo Horizontino ontem. Ou seja, quem perder hoje vai olhar para frente e falar assim, só tem agora o Campeonato Brasileiro lá na rodada do dia 11, 12, ali no meio de semana, ou seja, mais 10, 12 dias para treinar. Ninguém quer esse período de treino não, Edu. Tudo bem? Tudo bem, sim, Fábio. Grande abraço a você e para todo mundo que nos acompanha. Não, sem dúvida, Choque Rei nos últimos anos, né, tem sido muito tensos, né, por vários motivos. Arbitragem, gramado sintético, enfim, sempre tem muita polêmica envolvendo São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. Agora, esse jogo, Fábio, ele conta uma história, né, ou seja, tem uma história por trás desse jogo que é muito interessante, né, porque os dois times, né, e para quem não conhece São Paulo, o centro de treinamento do São Paulo e do Palmeiras são divididos por um muro, ali na zona oeste de São Paulo, na Avenida Marquês de São Vicente, e esse muro, né, também pode, metaforicamente, representar a situação financeira dos dois times, né? Porque nos últimos, 5 a 10 anos, enquanto o Palmeiras fez toda a lição de casa, o São Paulo realmente se perdeu, né, em termos administrativos, e aí, claro, isso entra em campo hoje. Por qual motivo? Por exemplo, se a gente pegar o elenco do Palmeiras, ou mais respectivamente, os atacantes do Palmeiras, né? No caso, a dupla que vem sendo titular, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, aí eu fiz a conta, né, na média de idade desses dois jogadores. O Flaco está com 25, o Vitor Roque tem 20, uma média aí de 22,5. Ou seja, esse time do Palmeiras tem um vigor físico, né, uma juventude, uma saúde muito grande, muito maior do que o rival São Paulo. E, além disso, né, as últimas contratações do Palmeiras só vem reforçando um elenco que já é muito bom, né, que já é muito ajustado. Por exemplo, hoje podemos ter a estreia do Arias, né, estreia como titular desde o começo, enfim, jogando no Campeonato Paulista, né, contra o São Paulo. Então, assim, todas as peças que chegaram também, peças como Andreas Pereira, mais recentemente. Tudo bem, o Andreas Pereira já tem 30, mas ele ainda está no auge, da forma física. Então, esse ataque do Palmeiras, ou melhor, esse elenco do Palmeiras, ele é muito mais forte, né? Inclusive, não só da questão técnica, mas também da questão física. E isso, claro, faz muita diferença no futebol moderno de hoje, né, Fábio? Mas aí eu quero ver com você o seguinte, Edu, o trabalho longevo do Abel Ferreira também não faz a Sem dúvida. diferença nesse clássico? Não, sem dúvida alguma, né? O Abel, claro, ele conhece muito mais a fundo o seu elenco, né? As peças que estão chegando, ele está conseguindo encaixar ali de uma forma muito precisa. E aí, isso, Fábio, aparece no retrospecto, né, recente desse Claro, clássico, claro. porque se a gente pegar o recorte aí dos últimos 20 jogos, é impressionante. O Palmeiras venceu 10 vezes, inclusive venceu os últimos 4 confrontos. Temos 6 empates, né? Aí tudo bem, tem aquele empate lá da Supercopa do Brasil, que o São Paulo acabou sendo campeão nos pênaltis, né, em 2024, e tem aí 4 vitórias do São Paulo. E as últimas vitórias do São Paulo foram aquelas duas lá em 2023, na Copa do Brasil, aquilo que foi muito comemorado, né? Porque o São Paulo, naquela Copa do Brasil, ninguém imaginava, né? Mas conseguiu passar por Palmeiras, por Corinthians e por Flamengo na final. Então, mas desde lá o São Paulo não ganha mais do Palmeiras, tanto faz. Aqui, esses 20 jogos soma tudo, tá? Qualquer competição, paulista, brasileiro, enfim. Então, assim, realmente a supremacia alviverde, né, nesses últimos de 23 para cá, é gigantesca, exatamente por tudo isso. Tem um trabalho muito longevo do Abel Ferreira e, claro, um elenco muito bem montado, né? Por quê? Porque, entre outros motivos, tem dinheiro para montar esse bom elenco.
E não tem crise política, né? O Palmeiras não Exatamente. vive crise política, apesar de ter a pressão em cima da presidente Leila Pereira e tal, mas nos últimos anos não há uma crise. O São Paulo já teve troca de presidente com o mandato vigente. Isso atrapalha também, Edu. Exato, não, sem dúvida alguma. São Paulo passou por um impeachment, né? No final do ano saiu o Casares, entrou o Macis, né? Que era o vice do Casares, e agora, no final do ano, tem eleição de novo no São Paulo, né? Então vamos ver como que vai ficar essa situação política no tricolor. E aí os números dos atacantes, né? Do São Paulo contrastam demais, né? Com os atacantes do Palmeiras. Por exemplo, eu peguei aí a dupla Luciano e Caleri, né? Que é uma dupla que vem jogando mais ali no ataque do São Paulo. Os dois têm 32 anos, aí não precisa de muita matemática, a média é 32, né? Enfim, ou seja, 32 contra 22,5. Isso só do ataque. Agora, se a gente pegar o time todo, se você pegar os 11 ideais do Abel, os 11 ideais do Crespo, a média de idade do Palmeiras vai dar 26 ponto alguma coisinha, do São Paulo vai dar 29 ponto alguma coisinha. Ou seja, são 3 anos de diferença, o que é bastante. E por que isso importa também? E a gente tem, claro, os números do Caleri, né, também para discutir em cima de tudo isso que a gente está falando, né? O Caleri que, neste campeonato brasileiro, que parece que o Caleri está voltando à velha forma, ele que o ano passado teve uma contusão gravíssima, né? Já são 7 finalizações, 3 chutes na direção do gol, 2 gols com a camisa do tricolor, né? Ou seja, 147,5 minutos para fazer um gol. Ele que fez um gol com a direita e um gol de cabeça. Ele que é um exímio cabeceador, né? Uma taxa de conversão aí de 28,6. E lembrando, a gente falou do Vitor Roque no começo, né? Que o Vitor Roque tem 4 jogos contra o São Paulo, desde que ele chegou no Palmeiras, somando aí paulistas e brasileiros, e tem 2 gols já contra o São Paulo. O Vitor Roque sempre aparece contra o tricolor. Então vamos ver se hoje, nesse choque rei aí, a defesa do São Paulo fica atenta ou se realmente ele vai voltar a brilhar, né? O Caleri que não tem uma performance assim tão boa contra o Palmeiras. Ele que em campeonatos brasileiros jogou 5 vezes contra o Verdão, nunca marcou. E no Campeonato Paulista, em 8 jogos, ele marcou 2 vezes. O Luciano, sim, o Luciano tem um desempenho um pouco melhor sobre o Palmeiras, né? Em campeonatos paulista, foram 9 jogos e 1 gol, e no brasileiro, 4 gols em 10 jogos. O Luciano que fez o gol na final do Campeonato Paulista lá em 2021, quando o Crespo dirigiu o São Paulo, era pandemia, Morumbi vazio, e o São Paulo foi campeão paulista em cima do Palmeiras, né? O jogo decisivo foi os gols de Luan e Luciano. O Luciano fez o segundo e sacramentou aquela vitória do São Paulo. Mas sem dúvida alguma não dá para fugir disso. Apesar de ser um jogo único, o Palmeiras é favorito, né? É favorito sobre o São Paulo. Por quê? Tudo isso que a gente está discutindo, né, Fábio? Apesar de ser um jogo único, claro, jogo único tudo pode acontecer, né? Isso tudo que eu estou falando pode cair por terra. Luciano e Caleri pode. O Lucas também pode jogar muito bem. Enfim, é um jogo só. Agora, o que pesa demais essa questão do vigor físico, né? E também da qualidade dos elencos? É que quando chega no segundo tempo, hoje a gente tem 5 mudanças para cada lado, né? E aí, nessas mudanças, ali a partir ali dos 15, 20 minutos do segundo tempo, é que a coisa pende para o Verdão, né? E aí eu te pergunto o seguinte, Edu, caso o Palmeiras seja o eliminado, a pressão no Abel aumenta ou se o Crespo for eliminado, nele é maior? Então, eu acho que a pressão é grande para os dois lados, né? Mas eu acho que vai ser só uma pressão mais momentânea ali da questão das torcidas e tal. Eu não vejo nada muito mais grave do que isso, Que mude né? o comando, que cause uma demissão. Não, isso realmente eu não enxergo isso, né? Assim, que isso possa acontecer. É claro que a torcida do Palmeiras fica desde o ano passado pressionando o Abel, né? Porque o Palmeiras, o ano passado, apesar de tudo isso que a gente falou, não ganhou nada, não conseguiu levantar nenhum caneco, né? E claro, a torcida do São Paulo, ela está respeitando demais o Crespo, não só, ou melhor, não por causa da questão dele ser um grande estrategista, ser um grande treinador e tal, é que o Crespo, sempre quando tem oportunidade, ele demonstra um carinho, ele demonstra um amor muito grande pela instituição São Paulo Futebol Clube. Isso está pegando muito bem nas torcidas, principalmente organizadas e tal, e no torcedor comum.
Porque vamos lembrar, né? Eu acabei de dizer, né? O São Paulo foi campeão paulista lá em 2021 em cima do Palmeiras com o Morumbi vazio. E uma das coisas que o Crespo sempre disse que ele queria voltar para o São Paulo para ter oportunidade de dirigir o São Paulo no Morumbi cheio. Ele queria ter essa sensação na vida dele e tal. Isso pegou muito bem na torcida do São Paulo. Então, assim, claro, a não ser que seja algo assim, tipo, vai 5-0 para um lado, uma goleada, alguma coisa muito, muito forte. Agora, fora isso, claro, vai ter aquele ruído, né? Aquela pressão sobre a eliminação, mas, enfim, não vejo nada muito mais grave, muito mais pesado, além dessa pressão normal que vai continuar aí por alguns dias, né? Pelos próximos 10 dias, uma semana, e depois acho que a chave vira. Lembrando que o Alan Franco tá fora, né? Ele foi expulso contra o Bragantino, não é isso? Exato, ele está suspenso. Isso é um problema porque o Alan Franco é uma peça muito importante na saída de bola do São Paulo. Sim, sim. Sem ele, Aí o Arboleda ou Ferrarese? Seria essa a dúvida ali? Sim, sem dúvida. Então, e aí tem uma dúvida, né? Se em termos táticos, aí sim, o Crespo precisa entrar em serviço, aí precisa mostrar serviço, se ele vai jogar com 3 zagueiros ou não. Porque ele vem mudando muito o time do São Paulo de acordo com a partida, de acordo com o adversário. E do lado do Verdão, vamos ver se o Abel vai partir por 4-2-4, porque isso também é uma possibilidade. Principalmente quando o Palmeiras tiver a bola, né? E é um time com muitos recursos, né? Como você disse, ele olha para o banco, ele tem grandes opções, o Abel também pela frente. Fechamos, Edu? Fechamos, não, vai ser um grande jogo. E claro, como você disse no começo, o Novo Horizontino já está lá esperando, que eliminou o Timão ontem jogando em casa, né? E aí o Novo Horizontino vai ficar esperando, a gente explica na próxima vez, dependendo do saldo de gols, o Novo Horizontino, se o Palmeiras se classifica e não passa o Novo Horizontino no saldo de gols, o segundo jogo vai ser com o mando do Novo Horizontino na final do Paulista. Ih, rapaz, então no próximo pré-jogo especial da final, a gente vai explicar por que o fulano joga em casa o primeiro, o ciclano joga em casa o segundo. Exatamente. Porque vai depender muito desse jogo, que o Marcos Noronha vai contar tudo pra gente. Edu, um forte abraço. Até a próxima, amigo. Valeu, Fabião. Um abraço. Bom domingo. Valeu. Aí. Bom domingo para todos nós e muito obrigado a você que ficou conectado com a gente em flashscore.com.br ou navegando no nosso canal do YouTube. Deixou o seu like, comentou, compartilhou com os amigos. Muito obrigado. E olha, se é novo, se inscreve no Flashscore. Agora, só para fechar com você. Pintou aqui, ó, QR Codezinho. Cantinho na tela, isso, escaneia, pega o seu celular, escaneia com a câmera e abre e tenha muita informação, 0800 de graça para você. Bom domingo, grandes jogos e todos eles passam aqui na Flash Score, porque afinal de contas, você lê o jogo como ninguém.